Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula referente à aula de número 4. Essa é a quarta parte onde nós vamos falar sobre a função logarítmica de variáveis complexas. Tá? Então eu quero definir, na verdade, essa função aqui, ó, f de z igual logaritmo, vamos usar sempre o logaritmo na base e, né, para ficar mais fácil as manipulações algébricas, né? Mas eu quero interpretar essa função complexa aqui. Nós sabemos interpretar essa função f de x igual ln de x, né? A gente aprende isso aqui lá em cálculo 1. O x é a variável real, uma variável real, a gente sabe calcular essa função. Mas se vocês se lembram bem, o domínio dessa função ela é os reais positivos nos reais. O que significa que essa função ela só está definida para números positivos. E quando eu falo positivo, quer dizer que o zero está de fora, né? Então eu sei calcular, é possível calcular o ln de 2, ln de 3, raiz de 2, pi, qualquer número positivo, né? Mas se eu tivesse que calcular o ln de menos 2, por exemplo, isso aqui já não está definido, né? Para uma função real, né? Ou se eu tivesse que calcular o ln de 0, isso aqui também não está definido, né? Isso aqui dá uma indeterminação. Aqui nós vamos ver que quando a gente estende a função logarítmica para números complexos, né, é possível calcular o logaritmo de números negativos. Existe uma interpretação, a gente pode dar uma interpretação em termos de função complexa, né, para o logaritmo de números negativos. Só que daí, o que vai acontecer nesses casos? Que quando o número que aparece aqui for um número real negativo, o resultado dessa conta aqui vai ser um número complexo e não um número real, né? Mas a gente vai ver como que isso acontece já já. Tá? Para isso eu preciso entender como que eu interpreto essa função aqui. Bom, nesse caso é interessante a gente pegar um número complexo e escrever ele na sua forma polar. Então a gente precisa lembrar que todo número complexo ele pode ser representado desta maneira, né? Onde ρ aqui representa o módulo do número complexo z, né? E θ representa o argumento, né? O ângulo lá em coordenadas polares. Então, dados os números ρ e θ, dados esses parâmetros, né, o número complexo z está determinado. O que significa, então, que uma função de z ela vai ser, na verdade, uma função de ρ e de θ. Que nós podemos escrever assim, ó, ln de z, no lugar de z eu vou colocar ρ vezes a exponencial de i vezes θ. Né? Mas olha que interessante, existe uma propriedade do logaritmo de que o logaritmo do produto pode ser quebrado, né, na soma dos logaritmos. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é o ln de ρ mais o ln de e elevado a i vezes θ. Né? Muito bem. Lembre-se que a função logaritmo e a função exponencial elas são funções inversas uma da outra, né? Então, o que significa que o logaritmo da exponencial, que é o que aparece aqui na nossa continha, isso aqui é simplesmente o argumento dessa função, e elevado a iθ. Né? Então, a conclusão que a gente chega aqui é que essa função, f de ρ e θ, ela pode ser escrita assim, ó, como sendo ln de ρ mais i vezes θ. Percebam que, da forma como está escrito, esse número aqui ele já aparece, né, automaticamente separadinho. Qual é a parte real dessa função? A parte real é a função u, que é representada pelo ln de ρ, e a parte imaginária, que é dada pelo θ. Né? Então, a parte imaginária é representada pela função v. Tá? Percebam o seguinte, essa função aqui ela sempre vai estar definida, porque quando a gente está falando de números complexos, não nulo, né? O z aqui eu preciso perceber que o ρ não pode ser zero, porque se o ρ for zero, vai aparecer um ln de zero aqui, isso aqui não está definido. Né? Então, eu preciso colocar a restrição de que z não pode ser o número zero, não pode ser um número complexo zero, certo? Com exceção disso, qualquer outro número complexo vai ter um tamanho não nulo. E esse tamanho é sempre um número real positivo. Né? Então, a gente sempre consegue calcular o ln desse número ρ, porque esse aqui ele sempre vai ser um número real positivo, portanto, essa continha aqui está sempre bem definida. Né? E aqui também, né, essa parte está bem definida, não tem problema nenhum. Então, eu consigo calcular o ln de qualquer número complexo não nulo, né? Bastando usar essa expressão aqui. Então, vamos fazer uma continha aqui de um número que a gente usualmente não saberia como calcular, né? Que é o ln, quanto vale, deixa eu colocar aqui na forma de exemplo, né? Quanto é o ln do número 1? Então, a gente sabe que o ln de 1, ou o logaritmo de qualquer base, né, do número 1, isso aqui dá sempre zero como resposta. Né? Isso é uma propriedade dos logaritmos.
Mas e se eu quiser calcular o ln de menos 1? Quanto é isso? Eu sei que dentro dos números reais não tem como a gente interpretar esse resultado, né? Ele não existe, né? Ele não tá bem, isso aqui não está definido nos números reais. Mas agora a gente pode usar o que a gente aprendeu aqui sobre funções complexas, né, para tentar interpretar qual que seria o resultado dessa conta. E para isso eu preciso utilizar essa noção de logaritmo aqui, né? Se eu lembrar que o número 1 ele é um número complexo, bom, o número 1 ele é um número real, portanto ele é um número complexo também, né? Todo número real ele é complexo. Tem parte imaginária 0, mas é um número complexo, né? Então significa que eu posso pegar o número 1 e posso escrever ele nessa forma, nesse formato, ó, O vezes Z elevado a I vezes θ. Quer dizer, existe alguma escolha para esse número e para esse número, tal que o resultado dessa conta aqui seja o número menos 1, né? E não é difícil adivinhar, né, como fazer isso, porque nós já vimos aquela identidade que E elevado a I vezes π é menos 1, né, usando quando a gente falou da relação de Euler. Então esse aqui é um número complexo onde o ρ vale 1 e o θ vale π, né? Então pensando que o número 1 pode ser escrito dessa maneira, significa que a gente pode interpretar então o ln de menos 1 como sendo o ln do número 1 vezes E elevado a I vezes π. Que de acordo com essa continha que aparece aqui em cima, isso aqui vai ser o ln do módulo, que é 1, mais I vezes o ângulo, né? Qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega, vou escrever aqui, que o ln de menos 1 vai ser, portanto, bom, ln de 1 é 0, né, conforme a gente até colocou aqui como exemplo. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, I vezes π. Então, olha, eu acabei de calcular aqui o logaritmo de um número negativo. O número obtido, o resultado obtido nessa conta aqui não é um número real, porque aparece aqui explicitamente a unidade imaginária, né? Mas é um resultado possível, né? Ela pode ser escrita desse jeito, né? Sem problema nenhum, tá? Então é isso. Outra coisa importante é que a escolha desse argumento aqui, né, a gente pode modificar de acordo com a propriedade da periodicidade das funções trigonométricas, né? Então, se eu somar 2π aqui ao ângulo θ, isso aqui volta a ser o mesmo número complexo, né? Porque quando a gente dá uma volta lá no plano complexo de 2π, né, se você está num ponto, você vai dar uma volta de 2π, você vai cair no mesmo ponto. Então, para qualquer múltiplo de 2π que eu acrescentar aqui nessa continha, vai representar o mesmo número complexo. O que significa que aqui o resultado dessa conta pode ser mais que 1, na verdade. Pode ser esse daqui, ou pode ser qualquer múltiplo de 2π vezes k, né? Qualquer múltiplo de 2π, onde esse k representa um número inteiro, né? Tudo isso multiplicado pela unidade imaginária ali. Então, o que a gente está observando aqui é que a resposta para essa conta aqui não é única, né? Qualquer escolha para esse número k aqui, contanto que ele seja um número inteiro, vai dar certo para fazer essa continha. Então, essa escolha não é única. Se essa escolha não é única, significa que isso aqui não representa realmente uma função, né? Porque para uma coisa ser uma função, né, ela precisa obedecer que para cada valor do argumento, né, precisa existir um único número correspondente lá no contradomínio. Para cada valor do domínio tem um único valor no contradomínio correspondente. E é único, não pode ser mais que um, né? Mas aqui aparece essa ambiguidade, né? Mas enfim, dá para trabalhar com essa expressão aqui, fazer bastante coisa com ela, né? Só precisamos lembrar que isso aqui não representa de fato uma função. Beleza? Muito bem. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nessa videoaula. E na próxima videoaula, e última, né, em relação à aula 4, nós vamos falar sobre as funções trigonométricas para variáveis complexas. Então vejo vocês logo logo. Até mais.